Olá, colegas do canal Direto ao Ponto Podcast. Nós vamos começar aqui um vídeo hoje. Nós vamos falar sobre uma questão mais geral, mas que é muito importante a gente discutir com relação ao país, né, pessoal? O contexto aí, a gente tem feito nos últimos vídeos algumas análises sobre a carreira dos técnicos administrativos em educação. Hoje vamos fazer uma análise mais geral a respeito da LDO, né, que é a Lei de Diretrizes do Orçamento Federal, né, e o que isso impacta na vida do cidadão brasileiro. Então é importante a gente entender como é definido a questão orçamentária no Brasil, né, haja vista que a gente vive em um sistema capitalista o qual normalmente tudo tem ligação com recursos, investimento, com dinheiro, né, com capital, né? Então é importante a gente entender um pouco como funciona o orçamento federal, né? E compreendendo isso, a gente entende melhor qual a importância tanto do poder executivo, que é o responsável por executar esse orçamento, quanto do poder legislativo em todo esse processo, porque é o poder legislativo, os nossos deputados e os nossos senadores é que vão definir como esse orçamento será aprovado e o quanto de dinheiro que vai para cada uma das áreas sociais do nosso país. Então nós vamos fazer aqui uma análise mais aprofundada de como, né, ocorre essa questão da definição do orçamento do país, desse planejamento, né, orçamentário a nível federal, e depois a gente vai falar um pouco do que está acontecendo com o orçamento nesse ano de 2025 que não foi aprovado e quais os impactos que isso pode gerar para a sociedade. Então acompanhe para a gente esse vídeo que vai ficar muito interessante e você vai entender melhor como funciona a questão do planejamento orçamentário nacional, a nível nacional, e as consequências que isso gera para o seu dia a dia, né? Aqui é praticamente uma aula de como funciona aí a estrutura de planejamento do Brasil. Vamos lá, então eu vou trazer um videozinho aqui que é do Senado, e esse vídeo ele faz uma análise de como é feito o PPA, né? Que é o Plano Plurianual, para a gente começar a entender como é que funciona esse planejamento e como é que a gente chega a ter a Lei Orçamentária Anual, que define aí qual será o gasto do governo em saúde, educação, segurança e em todas as outras áreas de gestão e administração do governo. Acompanhe aí que você vai ver que é muito interessante a estrutura legal do Brasil com relação a essas questões orçamentárias e de planejamento do país. Vamos lá, pessoal? Todo mundo tem um lugar preferido onde se sente bem e de onde é difícil tirar a pessoa de lá, não é mesmo? Uns preferem a praia, outros o parque, o clube, a escola, o shopping. Mas sabe qual é o lugar preferido do Léo? O quarto dele. É ali que o Léo faz as coisas que mais gosta. Vê TV, ouve música, conversa com os amigos na internet, joga videogame. Ele pode passar horas fazendo isso. Agora, sabe do que o Léo não gosta? Quando falta luz. Bom, então para o Léo não ficar triste, o que precisa ter sempre na casa dele é energia elétrica. Mas ter luz em casa não é uma coisa tão simples quanto parece. É preciso gerar essa energia e fazer com que ela chegue à casa das pessoas. E para isso, o governo precisa fazer grandes investimentos, como a construção de estações de energia, linhas de transmissão e usinas hidrelétricas. A construção de uma hidrelétrica, por exemplo, é uma obra extremamente complexa e cara, que exige, antes de tudo, planejamento. Para grandes investimentos como esse, o governo elabora a cada 4 anos um plano, que é discutido e aprovado como lei pelo Congresso Nacional. Esse plano é chamado de Plano Plurianual, também conhecido como PPA. É o PPA que define para um período de 4 anos as grandes prioridades nacionais e regionais, com metas para cada área de atuação: saúde, educação, saneamento, transportes, energia, entre outras.
Podemos dizer que o PPA é a grande lei de planejamento do país. É ele que faz o vínculo entre o plano estratégico do governo e os orçamentos de cada ano. Mas não são apenas grandes obras que estão no PPA. O governo também inclui no plano os gastos necessários para garantir a oferta permanente de determinados serviços públicos. Por exemplo, no caso da agricultura, o PPA prevê tanto as obras para a construção de armazéns para estoque, como também ações de financiamento e garantia de compra da produção para a distribuição de cestas básicas à população carente. E é importante saber que nem todos os investimentos públicos estão no PPA do governo federal. Há outras ações que ficam a cargo dos estados e municípios. Cada um deles tem suas próprias leis orçamentárias, inclusive seus próprios PPAs. Isso porque cada esfera de governo, federal, estadual ou municipal, tem suas próprias responsabilidades. Por exemplo, entre as ações que cabem aos municípios estão calçamento de ruas, transporte urbano, coleta de lixo, etc. Os estados, por sua vez, são responsáveis, por exemplo, pelo combate aos crimes comuns, reprimidos pela Polícia Militar e investigados pela Polícia Civil. Também formulam e executam políticas em áreas de competência comum com os governos federal e municipais, como educação, saúde e desenvolvimento urbano. Todas essas despesas são executadas com o dinheiro recolhido por meio de impostos e contribuições de taxas municipais ou estaduais, de recursos transferidos pelo governo federal e de outras receitas como empréstimos de instituições públicas e privadas. Então, agora você já sabe que para garantir os investimentos para as grandes obras e a oferta permanente de serviços públicos, o país conta com uma lei que é aprovada a cada 4 anos, o Plano Plurianual, também chamado de PPA, e que cada esfera de governo, municipal, estadual e federal, tem suas próprias responsabilidades e, por isso, seus próprios PPAs. No próximo vídeo, vamos ver como é elaborado o PPA federal. Essa questão do PPA, assim que ele assumiu, né, o Lula, né, ele é sempre trabalhado no primeiro ano de governo, então ele é aprovado nesse primeiro ano de governo, e aí ele vale pelos 4 anos subsequentes, né, do segundo ano do mandato até o primeiro ano do mandato seguinte do próximo presidente. Isso é importante ficar claro sobre o PPA. E aí a gente nota o quão é importante, além da gente eleger um executivo que esteja alinhado com os objetivos da sociedade, né, que é a questão de mais investimentos em saúde, mais investimentos em educação, mais investimentos em segurança pública, mais investimentos em obras, a gente eleger também deputados e senadores que estão alinhados com essa ideia, né, de aumento do salário mínimo, por exemplo, para a população mais vulnerável, de aumento de recursos para investimento de forma geral no país que vai gerar emprego, entre outros aspectos que são muito importantes. A gente ter aí um executivo com uma linha, mas a gente ter também um legislativo com uma linha próxima da do executivo. Porque quando isso é muito divergente, a gente tem alguns problemas de que o executivo ele trabalha para um determinado lado, mas o legislativo trabalha para uma lógica contrária, o que atrapalha a governabilidade. E a gente vai falar sobre essa questão de governabilidade quando a gente chegar a falar aí da LOA, que por sinal não foi aprovada até hoje, sendo que tinha um prazo para ela ser aprovada até dezembro do ano passado, mas questões políticas, né, vinculadas principalmente a interesses do Centrão, fizeram com que esse orçamento, né, anual aí não fosse aprovado, né? A lei orçamentária anual, que é a LOA, não fosse aprovado. Agora a gente vai falar aqui a respeito da LDO, que ela é uma base para a LOA. Eu acho que é importante todo mundo compreender como é que funciona esse aspecto orçamentário, né? Foi um documento aí, um vídeo, né, criado aí pelo Senado, né, que fala sobre também a lei orçamentária anual.
A gente compreendendo isso, a gente entende como funciona melhor o país, né? E a gente entende mais o papel de cada ente federativo nesse processo e da importância, especialmente, de se votar em bons deputados e senadores. Então, é muito importante a gente ficar ligado aí nessa questão da lei, porque está tudo isso aí discriminado na Constituição, né? Então, é importante a gente entender como o país funciona e como o planejamento desse país funciona, especialmente no seu aspecto orçamentário, que é o aspecto orçamentário que meio que define as políticas do país de uma forma geral, né? Então vamos para o segundo vídeo aí que ele vai falar sobre a lei de diretrizes orçamentárias. Vamos entender como isso funciona. Você já sabe que para realizar é preciso planejar, e que no caso do orçamento público, o governo trabalha com um planejamento de médio prazo, chamado Plano Plurianual, ou simplesmente PPA. É no PPA que são definidas as grandes prioridades nacionais e regionais para cada período de 4 anos. Mas antes de se fazer o orçamento de cada ano, o governo prepara e encaminha para ser discutida no Congresso uma outra lei, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, conhecida como LDO. É essa lei que diz como deverá ser feito o orçamento anual e quais são os gastos mais importantes para aquele período. Para entendermos melhor como funciona e para que serve a LDO, vamos ver o exemplo da família do Léo. Há tempos que o seu Almir, o pai do Léo, vem querendo levar toda a família para uma viagem por várias cidades do Brasil. Ele acha que a viagem será importante para os filhos saberem como o país é grande e como é diversa e rica nossa cultura. Já tinha inclusive começado a separar uma parte do salário todo mês para poder realizar esse plano. O problema é que nem sempre as coisas saem como planejamos, não é mesmo? Uma noite caiu uma chuva daquelas, de deixar até o gato assustado. Caía tanta água e ventava tanto que uma parte do telhado da casa foi embora. Se não bastasse todo o estrago que a chuva fez dentro de casa, o seu Almir logo percebeu que ia ter que providenciar o conserto do telhado o mais rápido possível. Não dava para esperar a próxima chuva, não é mesmo? Por isso, uma coisa ele sabia. A prioridade agora, na hora de fazer o orçamento de casa, é consertar o telhado. A viagem vai ter que esperar mais um pouco. Mas ele sabe também que tão logo o problema do telhado esteja resolvido, os planos da viagem voltam a ser prioridade. Com o orçamento público é mais ou menos assim. Nós já vimos que no PPA estão as grandes prioridades para um período de 4 anos. Mas esse planejamento precisa ser ajustado a cada ano de acordo com as necessidades e metas do governo para o ano seguinte. É a LDO, portanto, que diz quais são as despesas mais importantes que o governo deve fazer a cada ano. Por isso, podemos dizer que é a LDO que faz a ligação entre o plano estratégico de médio prazo estabelecido no PPA com o plano operacional de curto prazo representado pelo orçamento anual. Além de definir quais são as prioridades que deverão estar no orçamento anual, a LDO traz uma série de regras para elaborar, organizar e executar o orçamento. Ela ainda indica, por exemplo, de quanto será o reajuste do salário mínimo e quanto o governo precisa poupar todo ano para pagar sua dívida. A LDO também define regras como a que proíbe o envio de dinheiro do governo federal para ONGs comandadas por parentes de políticos. Você sabia disso? Outros assuntos que a LDO traz são as eventuais alterações na cobrança de tributos e as regras temporárias para o caso do orçamento não ser aprovado até o final do ano. A Lei de Diretrizes Orçamentárias define ainda a política de investimentos das agências oficiais de fomento, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, o Banco do Nordeste, o BNB, e o Banco da Amazônia, o BASA. Essas instituições usam recursos públicos federais para financiar projetos que promovam o desenvolvimento do país. Se você abrir a LDO federal, vai ver que ainda há vários outros assuntos tratados nessa lei. Isso porque a Lei Geral de Finanças Públicas, prevista na Constituição de 1988, ainda não foi aprovada, e por isso a LDO trata de vários assuntos que deverão estar nessa lei. No próximo vídeo, vamos ver A gente entendeu aí como funciona a LDO, né? Que é o ponto de ligação ali entre o PPA
e a LOA. LOA, que é o ponto central desse vídeo, a gente vai discutir um pouco os impactos que uma LOA aprovada de forma atrasada, como aconteceu esse ano, né, pode gerar aí para a sociedade brasileira de uma forma geral. Então, assim, para compreender melhor a questão dessa aprovação, todas essas regras elas são propostas pelo executivo, né, no caso pela presidência da República e os seus ministérios, tanto o PPA quanto a LDO quanto a própria LOA. O governo manda isso para o Congresso Nacional, através dos seus deputados e senadores, votam fazendo as modificações que eles julgam necessárias, né? Por isso, tão importante eleger deputados e senadores de acordo com os objetivos da população, e não aqueles que só pensam em interesses próprios, né? E aí, a partir disso, esse projeto de lei ele é votado e se torna aí uma lei, né, no país, o qual o executivo ele precisa cumprir essa lei. Então, agora a gente vai falar a respeito da LOA, né, que é o grande ponto de inflexão até o momento, porque ela ainda não foi votada pelo Congresso Nacional, mesmo a Constituição ordenando que ela tem que ser aprovada até o final do expediente do ano anterior, mas os nossos congressistas aí, por questões políticas e de interesses próprios em determinados sentidos, né, com relação a emendas, com relação à reforma ministerial, com relação a uma vontade de pressionar o governo Lula, acabaram não votando a LOA, e agora a gente vai apresentar para vocês aí os impactos que isso gera e a importância de se ter a LOA aprovada para que o governo consiga trabalhar, né, o orçamento com uma maior facilidade no decorrer do ano corrente dele, né? Vamos lá, vamos entender aqui como é que funciona a LOA e para que ela serve, como ela é votada, entre outras informações relevantes que toda a sociedade brasileira precisaria conhecer, né? Vamos lá. Hoje o seu Almir vai dormir mais tranquilo. Ele finalmente conseguiu, Com a ajuda do Léo e do resto da família, fechar o orçamento da casa para o ano que vem. É assim que o seu Almir faz para ter certeza que as principais necessidades da família serão todas atendidas. Vai todo mundo se alimentar bem, ter saúde, estudar e a casa vai ficar em ordem. E ele está mais feliz ainda porque depois de prever todo o dinheiro que a família vai receber no próximo ano e programar todas as despesas da casa, ele percebeu que ainda vai poder levar todo mundo para viajar nas férias do jeito que ele queria. O que ele precisa agora é só seguir direitinho o que está naquela planilha ali em cima da mesa. Apesar de falar em milhões e bilhões de reais, o orçamento federal lembra o orçamento doméstico. Ele inclui toda a programação de gastos da administração pública, desde o pagamento de pessoal, de aposentadorias, saúde, educação, até os investimentos das empresas estatais, que são aquelas controladas pelo governo. E como você já sabe, o orçamento público é, na verdade, uma lei, discutida e aprovada todo ano, chamada Lei Orçamentária Anual, também conhecida como LOA. Na LOA, os gastos do governo estão organizados por assuntos, ou, como são chamados, por áreas de governo, como saúde, educação, transporte e segurança. E cada uma dessas áreas tem seus programas e ações orçamentárias. Por exemplo, na área de segurança, o orçamento federal pode trazer um programa de fortalecimento da segurança pública, que inclui diversas ações, como a construção de presídios e a capacitação de agentes penitenciários. Ou na área de educação, um programa de melhoria da qualidade de ensino, que inclui ações como a implantação de escolas em tempo integral e a instalação de laboratórios de ciências. Cada uma dessas ações tem no orçamento sua programação de gastos. Assim como seu Almir precisa saber quanto vai receber de salário no ano que vem para planejar seus gastos, o governo também precisa estimar quanto vai arrecadar para custear as despesas do ano seguinte. Por isso, a LOA não compreende apenas as despesas, mas também as receitas esperadas para aquele ano. Essas receitas vêm principalmente da cobrança de tributos, como o imposto de renda e a contribuição previdenciária. Aqui há uma coisa importante.
importante que você precisa saber. Existem 3 tipos de tributos: as taxas, as contribuições e os impostos. No caso dos impostos, eles se dividem em 2 tipos: os diretos e os indiretos. Os impostos diretos, como o nome diz, são aqueles pagos diretamente pelos contribuintes, como o imposto de renda, por exemplo. Já os indiretos estão incluídos no preço de todos os produtos que compramos. Entre os impostos indiretos, o mais importante é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, conhecido como ICMS. Você já deve ter ouvido falar. Como é um imposto indireto, quem repassa o ICMS para o governo é quem vende o produto, como a loja, o supermercado, o posto de gasolina, etc. Além dos impostos, também pagamos contribuições, como a que vai para a Previdência Social, e taxas como a da iluminação pública. Então, agora você já sabe. O orçamento público é uma lei chamada Lei Orçamentária Anual, ou apenas LOA. Ela é discutida e aprovada todo ano e traz a programação dos gastos do governo em cada área e a previsão das receitas para custear esses gastos. Daí a importância do orçamento público. É no orçamento que devem estar as necessidades e os problemas da população e com que recursos eles deverão ser enfrentados. E daí também a importância de se votar bem em deputados e senadores. Porque são, em última instância, né, os nossos deputados e senadores que definem o nosso orçamento anual. O presidente ele pode até vetar algumas questões, mas depois isso vota para que o Congresso tenha a prerrogativa de avaliar o veto do presidente e vetar o próprio veto do presidente. Então, em última instância, a última palavra sobre orçamento é dada pelo Congresso Nacional através da Câmara Federal e do Senado Federal, ou seja, através dos nossos deputados e senadores. Portanto, é de extrema importância escolher bem deputados e senadores, entender o que os deputados e senadores pensam a respeito de investimentos em saúde, educação, transporte, segurança. Se os deputados e senadores pensam que a gente deve fortalecer os serviços públicos para que a sociedade tenha serviços de melhor qualidade, ou se os senadores têm uma ideia de que o Estado deve agir como um Estado mínimo, o qual tudo deve ser privatizado, né? E aí a sociedade tem que pagar pelos serviços se ela quiser ter esses serviços. Isso é muito importante, porque à medida que um deputado ou senador ele tem uma visão neoliberal, né, que normalmente a direita e a extrema-direita têm, e que tudo deve ser privatizado, há uma tendência desse deputado e senador colocar menos recursos nos orçamentos para saúde, educação, segurança e transporte. À medida que um deputado ele tem uma lógica de pensar a importância dos serviços públicos de qualidade para uma população mais carente também poder ser atendida, isso normalmente quem pensa dessa forma é a esquerda, há uma tendência de que ele coloque mais recursos para investimento em saúde, educação, segurança e transporte, entre outras áreas que são aí trabalhadas, né, de forma pública para atendimento da população. A gente paga impostos para ter retorno. Então, se a gente quer ter retorno desses serviços de qualidade, a gente precisa de investimentos. E esses investimentos estatais nada mais são do que o retorno dos impostos que a gente paga em serviços para a população. É importante que tudo isso fique muito claro, né? Vocês aí já entenderam como funciona a Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual é que faz aí uma análise, né, do que o governo pode gastar de uma forma mais minuciosa, e ela é extremamente importante para o próprio governo no executivo, né?
ela é extremamente importante para o executivo, porque enquanto essa lei orçamentária anual ela não é aprovada, o governo ele tem limitações de quais os gastos que ele pode vir a fazer. E isso gera toda uma dificuldade para o governo poder trabalhar, porque quando o governo não tem essa lei orçamentária anual, muita coisa, como investimentos, por exemplo, que são realizados em obras, isso fica travado. E aí eu trago para vocês um exemplo de uma conversa que eu tive com um primo meu na semana passada. Né? A gente estava conversando, ele é caminhoneiro, ele faz transporte de britas, né, e asfalto, né? E aí ele me disse que esse começo de ano estava tudo muito ruim para ele, porque estava tudo travado. Aí eu conversando com ele, pegando mais detalhes da situação, ele virou para mim e falou assim: mas as pessoas estão dizendo que provavelmente lá para o mês de abril isso vai melhorar e as obras vão voltar a ocorrer, né? Vão voltar a serem realizadas. Aí eu expliquei para ele: você sabe por que essas obras não estão sendo realizadas? Ele falou assim: dizem que é questão do governo. O governo não está mandando dinheiro. Aí eu percebi, né, a situação e o contexto e falei para ele: olha, o governo não está mandando dinheiro porque a lei orçamentária anual ela não foi aprovada ainda. Ela deveria ter sido aprovada de acordo com a Constituição em dezembro do ano passado. Mas os nossos deputados e senadores, por questões políticas envolvidas, né, especialmente com relação à briga deles com o STF por causa da transparência nas emendas parlamentares, não votaram a lei orçamentária anual do ano passado. E aí, sem lei orçamentária anual, esses investimentos discricionários do governo, eles não podem ser enviados. Portanto, isso trava obras. Obras estão travadas no país inteiro porque a lei orçamentária anual ainda não foi votada pelos nossos deputados e senadores. Então é importante que a população saiba disso, né? Para entender como funcionam as leis do país e para entender que tudo isso, todas essas decisões que são tomadas pelos nossos deputados e senadores, impactam na sua vida, porque um dos grandes problemas que a gente vive no Brasil é que as pessoas focam muito na eleição para o executivo e para os deputados e senadores, que têm uma importância tão grande quanto o executivo, eles não dão a mínima. Muita gente não sabe nem para que ele votou no Congresso no decorrer da última legislatura. O que é muito ruim para o país. Porque para a gente trabalhar esse país e esse país realmente caminhar de acordo com aquilo que vai trazer benefícios para a sociedade, a gente tem que avaliar a política de uma forma ampla. Votar no executivo, mas trabalhar um entendimento de que a gente tem que analisar as propostas, os entendimentos, os partidos políticos, que é muito importante, porque quem dá as diretrizes de votação dos deputados e senadores são os partidos políticos. Então, quando você vota em alguém ali do centrão, é esse partido político que, de acordo com os seus interesses, é que vai fazer com que dá um indicativo de como esse deputado do centrão deve votar. E normalmente, como o centrão ele defende muitas vezes mais os interesses próprios do que pensa nos interesses da sociedade, muitas vezes o que ele quer fazer é aumentar as emendas parlamentares como eles aumentaram com maior força política, como eles aumentaram drasticamente nos últimos anos, e reduzir recursos para saúde, educação, segurança e transporte, porque automaticamente o orçamento ele é fechado. Quando você tira dinheiro de um lugar, quando você coloca dinheiro em um lugar, né, uma correção aí, quando você coloca dinheiro em um lugar, automaticamente você está tirando de outro. Quando eles colocam mais dinheiro em emendas parlamentares, que no último ano foram absurdos, mais de 50 bilhões de reais,
né? E a gente viu aí vários casos de corrupção envolvendo essa questão do orçamento secreto, desse dinheiro que vai e volta para esses deputados, para alguns desses deputados e senadores. Quando eles tiram esse dinheiro, quando eles colocam esse dinheiro em emendas parlamentares, eles estão tirando de lugares que retornariam para a população. Nesse caso de saúde, educação, segurança, transporte e investimentos que poderiam gerar emprego para esse país. Então, assim, fiz esse preâmbulo para que vocês entendam a importância de escolher melhor os deputados e senadores, porque o nosso Congresso, no decorrer das últimas legislaturas, cada vez mais tem ficado mais fisiológico, o que atrapalha que um governo sério possa trabalhar nesse país em uma lógica de que o país possa desenvolver. Porque essas pessoas que estão lá no Congresso, cada vez mais, elas estão interessadas mais nos seus objetivos individuais, né, de ganhar mais, do que atender a população. E a votação, a não votação da lei orçamentária anual, deixando o país travado em determinadas áreas, é uma demonstração disso. Porque se eles estivessem interessados e pensando no país, certamente eles já teriam votado essa lei orçamentária anual e não estaria travando obras para todos os lados, não estaria travando recursos que podem ir para programas na área da saúde, que poderiam fazer cirurgias eletivas em um maior número, por exemplo, para a população. Poderia o governo estar investindo em programas na área de educação para compra de equipamentos a partir de agora, e ele não tem condição de fazer isso porque as verbas discricionárias elas estão travadas. Então, assim, muita coisa fica travada como da lei orçamentária anual, ela não é votada. Mas os deputados e senadores fisiológicos do Congresso, né, normalmente da direita, normalmente do centrão, e a extrema-direita, que atualmente tem trabalhado mais contra as políticas do governo do que a favor, porque eles, como eles estão na oposição, eles não querem que o governo dê certo para que eles possam voltar, né, nas próximas eleições. Então eles trabalham em uma lógica de quanto pior, melhor, a extrema-direita, enquanto que a direita e o centrão votam apenas aquilo que lhes interessam, no momento que lhes interessam, fazendo o que é uma chantagem. Que eles dizem que é uma chantagem contra o governo, mas que na verdade é uma chantagem contra toda a população brasileira, quando eles atrasam a vida da população brasileira, quando eles atrasam a geração de emprego no Brasil, quando eles travam obras que poderiam melhorar as estradas, que poderiam trazer mais segurança nas estradas, que poderiam trazer uma melhor qualidade, né, dos motoristas, simplesmente porque eles têm interesse por trás, né, de pressionar de certa forma o governo, de pressionar de certa forma o STF, para que as emendas parlamentares sejam mais livres e não transparentes. O que é um verdadeiro absurdo, né? Porque o dinheiro que está lá e que eles estão administrando através dessas emendas parlamentares é nosso dinheiro. Então, o princípio principal que deveria ser levado em consideração quando você está gastando o dinheiro da sociedade é que esse dinheiro ele seja gasto com transparência para evitar a corrupção. A extrema-direita, a direita e o centrão ficam acusando a esquerda de corrupção, mas a maior corrupção é aquela quando não existe transparência. E aí, né, os deputados, os senadores podem jogar isso para os municípios, para ONGs, sem transparência nenhuma, e a sociedade não tem acesso a esses, né, essas obras, esses serviços, e esse dinheiro simplesmente desaparece em alguns casos sem que a sociedade tenha nenhum controle. O que o STF propôs e definiu que os deputados e senadores têm que fazer com as emendas é dar transparência para que a sociedade possa, né, avaliar se esses recursos estão sendo gastos de acordo com a lei. E isso, na visão desses deputados e senadores
especialmente do centrão, da direita e da extrema direita, não deveria acontecer. E aí eles ficam chantageando o governo e a sociedade como um todo, não votando a lei orçamentária anual, que é de extrema importância para toda a sociedade, né? Então tem aqui algumas reportagens que falam sobre o assunto, né? E aí eu queria trazer para vocês aqui algumas informações das últimas reportagens que falam sobre como está essa questão de tramitação da lei orçamentária anual. Tem algumas reportagens que colocam as desculpas, que a gente sabe que é desculpa, que não foi aprovado por outros aspectos, mas nessas reportagens sempre tem ali as entrelinhas que demonstram o que está por trás dessa história. No último vídeo que eu falei para vocês aqui a respeito dessa questão da lei orçamentária anual, o relator da lei, ele colocou claramente que ele não votaria a lei se a questão das emendas parlamentares não fossem de acordo com aquilo que os deputados e senadores querem, né? Sem transparência, para que a população possa fiscalizar o que está sendo desses mais de 50 bilhões que está indo de emenda parlamentar, né? E aí agora a gente vai colocar aqui alguns pontos de algumas reportagens para que vocês saibam o que está sendo, o que está em jogo, né? O porquê que a lei orçamentária anual ainda não foi aprovada e as perspectivas para essa aprovação, para que o governo finalmente possa ter aí o seu orçamento para poder fazer esse país caminhar, né? Então vamos lá. Tem alguns pontos aqui, ó. Por exemplo, nessa reportagem aqui do próprio Senado Federal, né? Ele coloca que o Congresso Nacional precisa aprovar neste início de ano a lei orçamentária anual, né? Que é a LOA, né? Relator terá que adequar a peça orçamentária às novas regras sobre emendas parlamentares. Esse aqui é um dos focos, um dos grandes problemas de que tem feito esse processo atrasar, né, e travar o país de certa forma, tá ligado a essa questão das emendas parlamentares, né? Aí é falado que com relação à questão da LOA e tudo mais, né? E aí fala aqui, ó, como relator geral, o coronel ainda terá a tarefa de conciliar as novas regras sobre emendas parlamentares, fruto de acordo entre os três poderes, com outros normativos. Uma novidade é o limite de 11,5 bilhões para as emendas de comissão. É um tipo de emenda parlamentar que eles têm lá, né? Segundo a Constituição, o projeto de lei orçamentária deveria ser enviado para sanção presidencial até o dia 22 de dezembro. Olha aí, pessoal, como é que tá essa questão, né? Até o dia 22 de dezembro, a lei orçamentária anual deveria ter sido enviada para sanção presidencial. Mas, né, os deputados e senadores agiram aí, né, jogando a desculpa também da aprovação da LDO ocorreu de forma atrasada, por causa de questões do próprio governo, mas a gente sabe que não é isso que é o fator central, né? E aí acabou não sendo aprovado e o governo tá aí meio que travado nessa questão da LOA, né? Podendo gastar apenas uma parte do orçamento de acordo com determinados critérios aí que tem na própria Constituição Federal, o que atrasa muita coisa e o que atrapalha muito a vida da sociedade brasileira, né? Aí tem escrito aqui, ó, numa outra reportagem do G1, né? Falta de orçamento aprovado para 2025 impõe restrições. Igual eu falei para vocês, né? Impõe restrições principalmente em algumas obras, né? Que o governo poderia investir de forma discricionária, mas que ele não consegue investir por causa dessas restrições, né? E aí aqui é falado alguns pontos, né? Com a publicação ainda neste ano da LDO já aprovada pelo Congresso Nacional, a execução se dará conforme estabelecido pelo artigo 69 desta lei, tomando como base os valores previstos na PLOA, que é a proposta de orçamento, até que a LOA, Lei Orçamentária Anual, que define onde os recursos sejam gastos, né, seja devidamente apreciada e aprovada pelo Congresso, né? E aí ele coloca aqui, né, que essa lei orçamentária ela teria que ser aprovada, né, antes do recesso, e a norma diz que o governo só pode gastar em cada mês, né, 1/12 do previsto para o ano inteiro na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, o governo ele fica
com gastos restritos quando a LOA não é aprovada, né? Se por um lado essa regra não deixa o orçamento congelado, por outro impõe algumas restrições e limita a flexibilidade do governo executar gastos de forma que considerar mais estratégica, especialmente em obras que não estão em andamento, o que fez com que o meu primo não tivesse ali o seu serviço garantido no decorrer do início do ano, especialmente porque não se tem orçamento, o governo federal não pode enviar recursos e aí essas obras ficam paradas, como citei para vocês no exemplo. Isso é só um caso, certamente isso está acontecendo no país inteiro, né? E aí a reportagem do Globo aqui ele fala com relação à questão do orçamento, né? Aqui, ó. O que acontece sem orçamento? Quando o orçamento anual não é aprovado antes do início do ano, os gastos correntes livres, não obrigatórios, inclusive essas obras que o governo pode mandar recursos para elas, né? Que não começaram ainda, do governo ficam restritos a 1/12 do valor estimado. Ou seja, o governo ele só pode gastar uma parte dos 12, né? Uma parte de 12 a cada mês, né? Do valor do orçamento geral, né? Então ele fica aí com esse orçamento restrito, né? Essa regra consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO que a gente aprendeu mais no começo do vídeo, né? Entretanto, o cenário é de algumas restrições, pois não podem ser feitos, por exemplo, novos investimentos em infraestrutura, que são exatamente essas obras, né? Que eu falei para vocês que o meu primo tá sem realizar lá na região dele, mas que provavelmente estão paradas no Brasil inteiro, porque o governo ele não tem a LDO aprovada, né? E aí tem algumas reportagens aqui, ó, tipo essa reportagem, por exemplo, da UOL, né? Que ela tem ali a entrelinha que eu falei para você, né? Que é importante a gente ficar ligado a essas questões de entrelinhas, né? Atrasado desde dezembro, votação do orçamento fica para depois do carnaval. Olha só o que o relator disse aqui no final da reportagem, que fica nas entrelinhas aqui, né? Precisamos resolver o problema das emendas, porque não queremos alimentar essa beligerância entre os poderes, disse Ângelo Coronel, relator do orçamento. Então, esse, como eu disse a vocês no decorrer do vídeo, é um dos pontos principais que tem feito aí com que o orçamento não tenha sido aprovado, né, na minha visão, né, porque está ocorrendo uma espécie de chantagem por parte de membros do Congresso, né, Nacional, para que essa questão das emendas sejam menos transparentes do que foi definido pelo STF corretamente, porque é dinheiro nosso e dinheiro nosso tem que ser aplicado de forma transparente, né? Tem mais algumas questões aqui envolvidas, né, que ficam nas entrelinhas, como eu disse para vocês, né, porque é pressão por reforma ministerial. Essa reportagem também fala sobre a questão da questão LDO e a aprovação da LDO, né? O governo poderá executar o orçamento de forma limitada enquanto servidores aguardam pagamento de reajuste, né? Os servidores que entraram em acordo com o governo estão sem o reajuste dos seus salários. Esse reajuste ele só será repassado aos servidores depois que a lei orçamentária anual ela for aprovada, né? E aí tem uma outra entrelinha importante aqui que eles ficam inventando desculpas, né? Mas uma das coisas que estão no meio das chantagens para que eles não aprovem a questão da lei orçamentária anual é a pressão por reforma ministerial, né? A cúpula da Câmara dos Deputados tem pressionado o governo Luiz Inácio Lula da Silva por uma reforma ministerial, trocar ministros, né? Para que alguns partidos, especialmente do Centrão, né, que tem mais poder atualmente, né? Alguns partidos que ocupam o primeiro escalão da esplanada dos ministérios têm se sentido preferido e buscam mais espaço, né? E aí eles fazem uma chantagem com o governo, mas uma chantagem que, na verdade, acaba caindo na população, né?
O ano começou com a primeira troca de comando, que saiu da Secretaria de Comunicações, que é a SECOM, né? E entrou Sidônio Palmeira. A mudança aconteceu em decorrência da dificuldade do governo em se comunicar com a população. Já no caso dos outros ministérios, partidos da base governista buscam passos para ampliar o capital político do presidente Lula dentro do Congresso Nacional. Ou seja, eles estão protelando essa votação, deixando o governo ali meio que nas cordas, né? A população, quando não vê um vídeo como esse, não entende o porquê que as obras estão paradas, né? E aí os deputados ficam lá de boa, enquanto a popularidade do governo é que acaba caindo por falta de informação muitas vezes, né? Aí aqui uma outra reportagem fala que atraso na LOA de 2025 adia reajuste de servidores e limita a execução orçamentária, né? Sem a aprovação do orçamento, o governo executa despesas de forma limitada e reajuste dos servidores segue indefinido, o que trava o governo, né? A previsão mais racional é no dia 10 de março que essa aprovação ocorra, né? E aí o relator ele vai e coloca as desculpas dele aqui, mas as entrelinhas eu já mostrei para vocês, né? O que é de fato que está por trás dessa fala dele, né? E aí ele coloca que o mês está começando e precisamos realmente fazer ajustes. A gente tem que ter calma, não adianta fazer orçamento apressado que não venha satisfazer as expectativas do povo brasileiro. Até parece que eles estão olhando as expectativas do povo brasileiro realmente, né, gente? E aí tem aqui algumas outras reportagens que falam com relação a essa questão do 1/12 que o governo pode gastar de forma limitada, né? E fala aqui também uma outra reportagem do próprio Senado que atraso na votação do orçamento prejudica execução de despesas públicas e que isso é muito ruim para a sociedade, né? Esse Flávio Luz aqui admite que mesmo com as salvaguardas previstas na LDO, começar o ano sem ter orçamento aprovado é um problema para o país. Ele diz que temos diversas dotações e políticas públicas que não se enquadram nas dotações elencadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ficam aguardando a aprovação do orçamento. Então isso pode trazer prejuízos a diversas políticas públicas e, portanto, a votação do orçamento o mais breve possível ela é salutar para o país para que nós tenhamos a continuidade dessas políticas públicas, né? Inclusive a questão das obras que citei como exemplo para vocês aqui no decorrer desse vídeo. Então, gente, para fechar aqui esse vídeo, a gente, de certa forma, está refém desse Congresso muito fisiológico, né? Que por muitas vezes defende mais os seus interesses pessoais do que os interesses da população, que buscam aumentar cada vez mais as suas emendas parlamentares e que essas não sejam transparentes para que os seus objetivos sejam conquistados, retirando, cada vez que eles aumentam as emendas parlamentares, recursos que iriam para saúde, educação, transporte, investimento, entre outras áreas do governo, que poderiam, sim, melhorar os serviços públicos para a sociedade brasileira, e eles pegam esses recursos meio que para gastar da forma que eles bem entendem, sem a transparência necessária. Então, assim, é importante a gente entender como funciona o processo, por isso eu quis explicar para vocês como funciona o PPA, como funciona a LDO e como funciona a LOA, porque a informação também é poder, né? E a gente precisa ter essas informações para que a gente possa, inclusive, explicar para os nossos colegas o que está acontecendo, né? Se eu não tivesse essas informações, eu não teria como explicar para o meu primo por que as obras na região dele não estão acontecendo. Então, assim, é importante que a gente explique para a sociedade muitas vezes o que está acontecendo, na verdade, o que está nas entrelinhas, para que a gente possa emancipar a sociedade e através de informações, para que a gente possa eleger tanto um executivo melhor, quanto melhores deputados e senadores para que o país possa caminhar, né? Porque com esse Congresso cada vez um pior do que o outro e a população votando cada vez pior, certamente o que nos aguarda é um futuro cada vez pior também para toda a sociedade brasileira, né? Porque o Congresso, ele define quase tudo, gente. Ele define quase tudo. Ele define o orçamento. No sistema capitalista que a gente vive, orçamento é a base para todas as transformações que esse país precisa. E com um Congresso fisiológico
conservador e neoliberal que quer cada vez mais o liberalismo, que os serviços sejam passados para iniciativa privada e a população mais pobre desse país que se dane sem serviço de saúde, de educação, sem investimentos e sem acesso a esses serviços, se lasque. Então, para a gente mudar, a gente tem que mudar esse Congresso e levar pessoas para o Congresso que pensam que devem haver mais investimentos nessas áreas sociais para que a sociedade tenha cada vez serviços de mais qualidade. Essa é a análise, essa é a reflexão. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo, né? Aqui é praticamente uma aula sobre orçamento público, né? Que eu tentei repassar aí para quem não tinha conhecimentos sobre essa área. Espero que vocês gostem e que possa ter sido proveitoso esses conhecimentos aí para vocês, né? Vou deixar aqui na descrição os links desses vídeos, porque tem outros vídeos que explicam melhor, né? Essa questão do orçamento. Para quem tiver interesse em aprofundar esses temas, pode entrar aí no vídeo aí e aprofundar essa questão da lei orçamentária, entre outros aspectos, né? Esses vídeos são muito interessantes, são feitos aí pelo Congresso Nacional, né? Para explicar à população sobre esse tema de uma forma mais didática. Espero que vocês tenham gostado da análise. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem ele com as pessoas da sociedade, porque esse é um vídeo muito importante que fala sobre uma das bases do nosso país aí, que é a questão do planejamento orçamentário. Bem, é isso. É essa mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.